O Tribunal do Trabalho da Paraíba recebe com muita alegria o professor João Leal Amado, professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, especialista em Direito do Trabalho. O professor na Paraíba fez 2 palestras. A primeira na abertura da aula magna da EJUD, que é a Escola Judicial do TRT da Paraíba. Segunda palestra em um congresso internacional realizado em Campina Grande, com foco no direito do trabalho. Professor, alegria tê-lo aqui na Paraíba e no TRT da Paraíba. Agradeço, a alegria é minha, o prazer é meu. Professor, o senhor participou de 2 momentos de discussão do direito do trabalho na Paraíba. Na abertura oficial do ano letivo da Escola Judicial do TRT e depois no Congresso Internacional de Campina Grande. Como é que é essa interação, onde o senhor ensina e, é claro, o senhor também aprende sobre o direito do trabalho no Brasil? Bom, é mesmo isso, a interação, a palavra-chave, porque estes congressos permitem-nos, e estas aulas permitem-nos trocar experiências com os nossos colegas brasileiros, mas digamos, cada vez que venho aqui ao Brasil, e tenho vindo várias vezes participar em diversos congressos, colóquios de direito do trabalho, antes da reforma e agora já depois da reforma, vou reforçando as minhas preocupações em relação ao conteúdo da reforma trabalhista no Brasil, porque aquilo que vou ouvindo, não digo de todos, mas da maioria dos colegas brasileiros, professores, juízes, procuradores, é também um discurso muito, enfim, um balanço geral muito negativo sobre a reforma e muita preocupação de que esta reforma, que se anuncia como modernizante, acabe por ser, sobretudo, é uma palavra que se utiliza muito, precarizante, ainda mais das condições de trabalho e das relações de trabalho aqui no Brasil. E, portanto, aquilo que já era a minha ideia quando li o texto da reforma, lá longe, em Portugal, sem um contacto, depois vou ouvindo os colegas brasileiros e vou confirmando que as minhas preocupações têm a sua razão de ser. Daí que nestes congressos nós queremos ser otimistas sempre e devemos ser, e acho que tudo acabará por se resolver e havemos de encontrar soluções que permitam combinar essa ideia de modernizar sem perder a identidade ou sem descaracterizar o direito do trabalho, mas a fase que estamos a viver é um pouco preocupante, julgo que uma fase que é muito marcada por uma agenda de retrocesso, de desenvolvimento económico centrado noutros valores que não os valores de tutela da pessoa, do trabalhador, do trabalho digno, como diz a OIT, e nesse aspecto, enfim, cada vez que venho cá volto um pouquinho mais preocupado quanto ao desenvolvimento ou ao que está a suceder neste momento no Brasil. Como os trabalhadores portugueses reagiram a essa reforma do direito do trabalho? Há realmente uma certa desvalorização do trabalho? Sim, nós passámos recentemente por uma reforma, mas que verdadeiramente foi a última de várias reformas pelas quais temos passado nos últimos anos. Há um processo que já vem até do século passado, eu diria, de sucessivas reformas trabalhistas que agora chegaram, talvez, ao seu ponto extremo na sequência da crise que Portugal sofreu, pela qual passámos, em que houve a última grande reforma trabalhista portuguesa. A ideia, as linhas de força são muito semelhantes àquelas que, julgo eu, animam aqui a reforma trabalhista no Brasil. Basicamente, se pretendermos concentrar tudo numa palavra, flexibilizar o direito do trabalho, no sentido de, na prática, tornar o custo do trabalho menor, portanto, aligeirar muitos custos para as empresas, dar maiores poderes na relação trabalhista à entidade empregadora, à empresa, com o objetivo, espera-se, diz-se, anuncia-se, de natureza económica, de tornar as empresas mais competitivas, de melhorar a produtividade do trabalho. De algum modo, essas têm sido as linhas de força, sobretudo nesta última reforma, foi muito evidente a ideia de diminuir custos para as empresas, reduzindo salários, reduzindo o número de dias de férias que os trabalhadores portugueses tinham, eliminando alguns feriados que os trabalhadores gozavam, facilitando a dispensa por parte da entidade empregadora, tornando-a menos onerosa do ponto de vista financeiro.
E, portanto, foram essas as principais reformas destes últimos tempos em Portugal. Mas, como lhe tinha dito, tivemos já neste século várias reformas mais ou menos inspiradas nos mesmos princípios. 2003 primeiro, 2009 depois, com 2 códigos do trabalho, e agora esta última que se estendeu desde 2011 até 2013, mais ou menos. Essa reforma é marcada, na opinião de muitos, entre os quais eu me incluo, justamente por isso, por uma forte desvalorização do trabalho. Houve, claro, por parte das estruturas, sobretudo das estruturas que representam os trabalhadores, em particular as associações sindicais, em regra, uma resposta negativa à tentativa de resistir a essas mudanças, que são vistas como mudanças que significam retrocesso, perda de direitos, e, portanto, houve alguma tentativa de resistência, digamos assim. Mas há também, convém dizer isto, um pouco também, em largos estratos da sociedade, algum conformismo e, portanto, essa resistência teve um efeito limitado. Mas tivemos muita resistência, quer no plano jurídico, quer no plano sindical, muitos movimentos grevistas, Hoje vivemos um período de uma certa acalmia social em Portugal, mas há 4, 5, 6 anos atrás houve muita contestação, muito protesto, nem sempre com êxito, não é? Mas isso verificou-se. Tem alguns setores aqui no Brasil, professor, que tentam passar para a população de que o Poder Judiciário Trabalhista só existe aqui no país. Que visão o senhor tem sobre isso e sobre o direito do trabalho em outros países do mundo? Pois é, isso. E essa ideia eu nunca consegui entender bem, já a ouvi diversas vezes aqui no Brasil. Em Portugal e em muitos outros países europeus, temos também justiça trabalhista, juízes do trabalho, tribunais do trabalho, desde a primeira instância até ao Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo da justiça em Portugal, que tem uma secção que nós chamamos social, trabalhista, só para dirimir litígios de natureza trabalhista. E, portanto, nesse aspecto é evidente, o direito de trabalho é um ramo autónomo, tem litígios próprios, tem tribunais próprios, e, portanto, nesse sentido posso dizer assim, não é verdadeira essa afirmação. Eu julgo que algumas das pessoas que dizem isso referem-se a um outro ponto, penso eu, que é o facto de, em muitos países, como sucede em Portugal, não haver, digamos, juízes ou uma magistratura exclusivamente trabalhista, no sentido de que os magistrados, quer os magistrados judiciais, quer os magistrados do Ministério Público, em Portugal, não seguem obrigatoriamente toda a sua trajetória profissional em tribunais do trabalho. Isto é, pode haver um juiz que tenha estado há 2 anos atrás num tribunal criminal e que, entretanto, seja transferido para um tribunal cível e, mais tarde, vá para um tribunal do trabalho. Nesse sentido, pelo que eu conheço aqui, a magistratura do trabalho brasileira é independente, separada, há toda uma carreira separada. Isso, de facto, não existe em Portugal. E, portanto, nesse sentido, se a afirmação é com esse sentido, de não haver uma magistratura totalmente independente, separada das restantes magistraturas, é verdade. Mas que existem tribunais, órgãos do Poder Judiciário especializados no julgamento das questões trabalhistas, com princípios próprios, etc. Isso existe, tanto em Portugal como no Brasil, e acho que existe em todo o mundo civilizado, porque, no fundo, por muito que o trabalho seja desvalorizado, ainda vivemos numa sociedade muito centrada no trabalho, não é? Enquanto for assim, acho que os litígios que emergem das relações trabalhistas devem continuar a ser, não podem deixar de continuar a ser apreciados por tribunais do trabalho, com base em princípios próprios deste ramo do direito. Depois saber como é que se organiza internamente a magistratura, se essa magistratura é totalmente independente ou se os magistrados podem circular de uns tribunais para outros. Isso admito que haja diversos enquadramentos e, portanto, aí nós temos, de facto, soluções ou estruturas diferentes, mas só nesse ponto. Agora, direito do trabalho, tribunais do trabalho, juízes do trabalho, magistrados, procuradores do trabalho, também temos em Portugal. Qual é a visão que o senhor tem sobre a reforma trabalhista aqui no Brasil,
que começou a vigir em novembro do ano passado, de 2017. Tenho acompanhado, claro que como eu sou estrangeiro, não me sinto enfim, particularmente habilitado a estar a emitir juízos de valor, muito mais de críticos. Mas, enfim, também como académico nós temos essa obrigação de dar a nossa opinião e como os princípios gerais, a ideia forte que anima esta reforma trabalhista é muito próxima da que existe em Portugal e noutros países europeus, eu confesso que encaro esta reforma globalmente, com certeza que terá pontos concretos positivos, mas no global encaro-a com muita reserva, digamos assim, porque justamente penso que e procurei até referir esse ponto na palestra, não penso que as leis do trabalho sejam imutáveis e que não devam ser atualizadas, modernizadas. O trabalho hoje transformou-se de forma brutal em relação a uns anos atrás, os novos problemas, novas formas de as empresas funcionarem, novas formas de trabalhar, tudo isso tem que ser acompanhado pelo direito. Portanto, eu não defendo uma cristalização da legislação do trabalho. Agora, acho que é possível atualizar e modernizar o direito do trabalho, continuando fiel aos princípios básicos que já vêm de há muitas décadas atrás, que fizeram nascer este ramo do direito. E isso é que, a meu ver, não vejo espelhado nesta reforma que se anuncia como modernizante, mas que, enfim, em alguns aspectos se limita a retirar direitos aos trabalhadores e que em muitos aspectos onde poderia ter sido muito mais ousada na modernização, aspectos que foram referidos inclusive nos congressos, até tratados pela minha colega a doutora Teresa Moreira, que tem a ver com as novas tecnologias, tudo isso, direitos de personalidade, a figura do assédio moral, onde era quase obrigatório que uma legislação do século XXI tivesse o enquadramento desses problemas, eu não vejo o enquadramento desses problemas na reforma trabalhista brasileira. E, portanto, não acho que o balanço seja muito positivo. E acho que, sobretudo para os trabalhadores, há uma clara perda com figuras muito complexas que podem criar muitos desequilíbrios, o trabalho intermitente, enfim, entre muitas outras figuras, e, portanto, faço um balanço com muita reserva em relação a este tipo de alteração. Professor, o trabalhador, seja no primeiro ou no terceiro mundo, ele ainda precisa da tutela do Estado no que diz respeito à garantia de direitos? Sim, eu julgo que isso é das realidades que não se alterou assim tanto em relação ao que havia algumas décadas atrás. Ainda vivemos, um dia pode ser que vivamos numa sociedade diferente, até, como foi aliás referido na palestra, num dos congressos, até pode ser que um dia transitemos para uma sociedade em que o trabalho humano quase desapareça, porque as novas tecnologias, os robôs, etc., irão fazer o trabalho que hoje em dia os homens fazem. Não estamos ainda nessa fase, continuamos a viver numa sociedade muito centrada no trabalho dependente, assalariado, em que a maioria dos trabalhadores depende desse rendimento, desse trabalho para satisfazer necessidades básicas, e é evidente, a meu ver, que o Estado, o legislador, os poderes públicos têm que continuar a criar condições mínimas de trabalho que garantam que esse trabalho seja digno, seja decente, e isso faz com legislação, com a intervenção do Estado nas relações de trabalho, com o fito tradicional, isso também não está desatualizado, isso que era proteger a parte débil dessa relação, que é o trabalhador. Era antigamente e, apesar de muito ter mudado, na esmagadora maioria dos casos, continua a ser. Hoje, ainda em 2018, isso não mudou. Nos países da Europa não mudou e também, com certeza, menos ainda, porventura, no Brasil, isso mudou. Portanto, eu penso que isso continua a ser indispensável, sem prejuízo, claro, depois isso ser complementado pela negociação coletiva, por outro tipo de normas, mas a ideia de haver normas estaduais, uma legislação do trabalho, que seja basicamente pensada para proteger a pessoa do trabalhador que presta trabalho, isso penso que continua tão atual hoje como era, enfim, há umas décadas atrás. Professor, obrigado, muito obrigado pela participação do senhor aqui nessa entrevista na TV da Assessoria de Comunicação do Tribunal do Trabalho da Paraíba, e também pela contribuição que o senhor trouxe para o Estado, para a Justiça do Trabalho, nessas duas participações
em palestras aqui na Paraíba. Tá. Eu é que agradeço uma vez mais o convite por ter participado nestes 2 eventos. Repito, é sempre um prazer muito grande participar nesse sentido de aprendizagem recíproca enfim, chego ao final destes eventos sabendo muito mais ou bastante mais do que sobre o direito de trabalho brasileiro e espero que tanto eu como a minha colega que esteve presente, tenhamos dado enfim, alguma perspectiva útil sobre a evolução do direito de trabalho na Europa e em particular em Portugal, e isso é o fundamental nestes encontros. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado a você por acompanhar a TV TRT, a TV da Assessoria de Comunicação do Tribunal do Trabalho da Paraíba, que leva informações relevantes a toda a sociedade sobre o direito do trabalho.